as direções. Bom, acho que não estou esquecendo nada. Eu vou fazer a leitura do Evangelho da noite. Vai ter som. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do versículo 35 ao 50. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre. Disse ele: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Essa passagem fala também um pouco sobre tudo aquilo que a gente estava conversando, né? E se nós formos contextualizar essa passagem, é bem interessante, porque naquela época era comum as pessoas lavarem os pés antes de entrarem dentro de uma residência. Então, elas eram recebidas com a água para lavar os pés, porque não tinha asfalto, as pessoas andavam a pé naquela terra, de sandálias, chegavam com os pés sujos. Eu convidasse o Cláudio para ir jantar em casa, toca uma bacia, lava o pé e entra. Era assim que funcionava. Isso fazia parte da tradição. Mas não era só isso também. As pessoas dentro da tradição judaica, elas eram recebidas com o ósculo. O que é o ósculo? O ósculo é um beijo na testa. Então, dá água para a pessoa lavar os pés, dá um beijo, né, na testa, e depois passa o azeite, que é uma unção. A pessoa está ungida, a pessoa está com os pés limpos, a pessoa já recebeu o ósculo, aí a pessoa entra dentro da residência, se senta à mesa para jantar. E Jesus foi convidado por Simão. Simão era um fariseu. O fariseu queria que Jesus fosse jantar na casa dele, porque estava muito curioso a respeito do conhecimento de Jesus. E queria, de alguma forma, né, criar alguma espécie de armadilha para desarmar ele, para encontrar alguma falha, algum ponto fraco nos ensinamentos dele. E convidou Jesus. Jesus foi à casa de Simão, sentou-se à mesa. Enquanto ele estava à mesa, uma moça entra dentro da casa carregando um alabastro. O alabastro é uma espécie de um vaso, de uma ânfora, assim,
com perfume, com água e com perfume dentro. E aí ela deitou-se atrás de Jesus assim e pôs-se a chorar. E as lágrimas dela estavam molhando os pés de Jesus, ela estava limpando com lágrimas os pés de Jesus e depois enxugando com os cabelos. E tirava daquele alabastro perfume e colocava aos pés de Jesus. E o fariseu, conhecendo a moça que era mal falada, a moça que todos tratavam como uma moça, enfim, da qual nós tínhamos que nos desconfiar, estava ali, aos pés de Jesus, e ele pensou, né, com aquele pensamento meio preconceituoso, com um pouco de repulsa, pensou assim, se ele fosse mesmo o mestre, ele saberia quem é essa pessoa mal falada que está aí, né, aos pés dele. E Jesus, conhecendo o coração da pessoa, conhecendo o pensamento das pessoas, ele entendeu exatamente o que se passava na cabeça de Simão. E disse o seguinte: Simão, eu vou te fazer uma pergunta. Eu quero que você me responda. Vou dar um exemplo primeiro. Um homem tinha 2 credores. Um lhe devia 50 moedas de prata. O outro devia 500 moedas. Nenhum dos dois tinha condições de pagar. O homem, no entanto, perdoou os 2. Qual dos 2 você acha que ficou mais feliz com esse perdão? Aí Simão disse: é óbvio que foi o que da maior quantidade, né? Que as 500 moedas. Esse, com certeza, foi aquele que ficou mais feliz. E Jesus falou: você respondeu certo. Essa moça, ela está aqui, desde que eu vim à sua casa, você não me deu água para lavar os meus pés. E essa moça lavou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me deu um ósculo. Ela, desde o momento que chegou, não parou de beijar os meus pés. Você não colocou azeite na minha testa. Não ungiu minha testa com azeite. Ela colocou perfume nos meus pés. Então, muitos dos pecados dela foram perdoados porque ela muito amou. Aí Jesus se virou para a moça: levanta, moça, seus pecados foram perdoados. Vá em paz. O que é importante nessa história? O que a gente pode extrair de mais importante nessa história? Qual é o grande ensinamento dessa passagem? Alguém tem um palpite? Alguém quer chutar? Foi a frase em que Jesus disse que muitos dos seus pecados foram perdoados porque ela muito amou. Mais uma vez, Jesus, que trouxe a lei do amor ao mundo, coisa que era desconhecida por todos, as pessoas não imaginavam que pudesse amar. As pessoas viviam distantes desse entendimento. Jesus, que trouxe a lei do amor, usou o amor em todas as suas histórias, em todas as suas parábolas, em todas as suas narrativas, em todas as suas reações, em todas as suas participações e atitudes. Todas as vezes que ele foi convidado a dizer alguma coisa, ele apresentou como solução o amor. E não foi diferente. Ele aproveitou para deixar esse ensinamento. E muitos pecados dessa moça foram perdoados porque ela muito amou. Ele quis mostrar que isso deve servir para a gente. Se nós quisermos resolver os nossos problemas, aqueles com os quais nós convivemos, as nossas angústias, aquilo que está mal resolvido dentro da gente, as dificuldades de relacionamento, as dificuldades que a gente tem no trabalho, as dificuldades que nós temos no relacionamento com o filho, com o companheiro, com o vizinho,
com amigos, com inimigos do passado, com o chefe, com o síndico do condomínio, não importa. Tudo isso se resolve com amor. O amor, ele surge como algo extremamente poderoso, capaz de solucionar tudo. Porque o problema é apenas a sinalização de falta de amor. De que algo está vivo, movido pelo combustível do ódio, da revolta, do medo, da insatisfação. Então, quando a gente tira esses combustíveis e coloca o amor ele traz uma outra visão, uma nova perspectiva. Aquilo que era um problema deixa de ser. Porque ele traz a compreensão, a aceitação. Ele traz o perdão. Nós falamos muito sobre perdão. Ele traz tudo isso que surge como um elemento de solução para o problema. Então a gente tem muito que aprender sobre o amor, tem muito que aprender com Jesus. Porque Jesus, ele não falava com o objetivo de doutrinar ninguém. Jesus não veio propor nenhuma religião. Jesus veio falar o óbvio. A gente tem dificuldade de enxergar, de entender o óbvio, gente. Esse é o nosso problema. Nós não conseguimos enxergar o que é óbvio. Essa moça aí usa óculos. Eu tenho certeza que ela não enxerga o aro do óculos. Ela enxerga o mundo e esquece que tem um óculos ali. O óbvio é isso, algo que está na nossa cara. Algo que a gente se nega a enxergar, a perceber. Caetano Veloso, naquela música dele, Um Índio, antiga, que é da minha geração, deve saber. Ele dizia uma frase muito interessante. Ele dizia: aquilo que nesse momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos, não por ser exato, mas pelo simples fato de ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio. Então a gente não enxerga o óbvio, está sempre oculto. Não existe nada mais óbvio do que o poder do amor como solução para tudo. Só que a gente não enxerga o óbvio. A gente quer buscar outras soluções, outras alternativas. E aí a gente fica, como diz o Salomão, correndo atrás do vento. Você corre atrás do vento, o vento vai mudando de direção, você não sabe para onde. Né? É assim que a gente vive a vida. A gente vive a vida porque a gente não quer parar de enxergar o óbvio. E toda a solução está aqui agora. Está na maneira como a gente olha para si, para o outro, para o mundo, para as coisas, para o passado, para o companheiro, para a companheira, para tudo. É o teu olhar que vai determinar o nível de felicidade, de bem-estar que você vai construir, de conforto, de realização. Deus é amor, isso está em João. Gente, Deus já é amor. Deus já é amor. Se você não ama, você está distante de Deus. Você está desconectado. Você está envolvido com outra coisa. Com a ilusão, com o abismo, com a escuridão. Se você quiser manifestar Deus na tua vida, tem que amar. Ah, mas Deus esqueceu de mim. Deus não cuida de mim.
Deus é injusto. Tem uma historinha bem legal. O sujeito era um freio, cuidava de uma igrejinha, mas ele tinha uma fé absurda em Deus, só que era uma fé assim meio, enfim, questionável. Ele achava que Deus jamais o desampararia, jamais deixaria ele sofrer qualquer coisa, porque ele estava cheio da graça e merecia o melhor, merecia tudo de melhor. E na cidadezinha que ele vivia, fizeram lá uma espécie de estudo que teria um terremoto acontecendo naquele dia, e esse terremoto seria no mar, ia provocar um tsunami e a cidade ia ser inundada. E a igreja dele estava bem perto do mar, assim. Aí chegaram para ele e falaram: olha, Frei, é o seguinte, a cidade vai ser inundada, nós estamos evacuando a cidade, está muito perigoso, nós estamos diante da possibilidade enorme de um tsunami, os estudos apontam para isso. Ele falou: Deus jamais deixará de me salvar. Não, mas você tem que ir com a gente. Não, eu vou ficar porque Deus me salvará. E ficou. Aí veio o tsunami. A água começou a subir, invadir a igreja, começou a subir. Na parte de cima da igreja, a água subindo, veio um bote assim. Frei, sai daí. Vamos embora. Vamos embora porque vai inundar tudo. Não, Deus vai me salvar. Ele jamais vai me desamparar. E a água continuou subindo. Continuou subindo. Daqui a pouco ele estava em cima do telhado da igreja, agarrado na cruz lá. E passa o helicóptero. Frei, sai daí, Frei. Jogou a escada para ele. Ele falou: não, Deus vai me salvar. E a água continuou subindo, consequência, ele morreu afogado. Ele teve muita chance. Ele morreu afogado, chegou do lado de lá, encontrou com Deus. Por que você me salvou? Falou: rapaz, eu mandei os meninos de tempo te avisar que eu mandei o bote salvar a vida, eu mandei o helicóptero, você não quis ser salvo, vou fazer o quê? Então a gente não percebe a presença de Deus na nossa vida. A gente não percebe que aquilo que incide sobre cada um de nós é para o nosso bem. Por pior que seja a nossa experiência, ela tem um objetivo voltado para o bem maior. Se você passa por determinadas experiências difíceis, não é para te punir, porque Deus não pune. Deus prepara, desenvolve. Nós estamos inseridos num processo de evolução. O objetivo da vida é nós evoluirmos. Nós não viemos aqui para ser punido por Deus. Nós viemos aqui para crescer, para nos desenvolvermos. E se nós aceitarmos, isso é fé. É quando você aceita, quando você se entrega. Quando você para de brigar com a vida, quando você aceita as proposições que a vida está te fazendo. O lugar que tem que morar é aqui, vou morar aqui. Tem que trabalhar ali, vou trabalhar ali. Tem que conviver com essa pessoa, eu vou conviver. Isso, você não está ali por acaso. Todos esses componentes da tua experiência foram pensados para o teu crescimento. Porque isso, gente, isso não traduz o que nós somos. Essa é só uma capa, essa personalidade, esse corpo físico, é só uma capa que a gente está usando e que vai se livrar dela. Nada disso a gente vai levar. Ninguém vai levar o corpo, vai levar os bens, vai levar as pessoas com as quais. Vocês têm que aprender a desenvolver a capacidade de ir se desapegando. Porque o objetivo da vida não é se agarrar a nada, é desapegar-se de tudo. É desenvolver a capacidade de não precisar estar aqui de novo. Mas a gente, distantes dessa realidade, continuamos indo e voltando, porque existe um apego, uma identificação com o corpo, uma identificação com o mundo, com essa realidade. A gente transformou tudo isso na realidade última. E não é.
Isso é só uma experiência. Não é isso? Então, o perdão é isso. O perdão, o amor é isso, aliás. O perdão é o instrumento do amor, mas enfim, o amor é isso. Essa pessoa, ela recebeu a graça de ver todos os seus pecados perdoados, porque ela muito amou. Então, como Pedro diz numa de suas cartas, que o bem, ele cobre uma multidão de pecados, é isso. O bem só é possível se você tiver amor dentro de você. E amor, gente, o amor não é esse amor romântico de relacionamentos, não, viu? Não é desse amor que eu estou falando. Porque esse tipo de amor é um amor egoísta. É um amor onde você se projeta no outro. Onde você procura um parceiro que consiga atender às suas demandas internas. Que possa oferecer aquilo que você precisa. Então, o outro é apenas um objeto para a tua realização. Assim como ele é de você, você também é dele. É uma troca. Então, relacionamentos são trocas, projeções. Nós nos projetamos no outro. É óbvio que isso tende a crescer quando isso, né, com o passar do tempo, as pessoas desenvolvem realmente um verdadeiro amor pelo outro. Então, isso é o primeiro passo. Mas o que nos une, o que a gente busca, é sempre alguém que atenda às nossas demandas. Tem um livro muito bom que eu recomendo, de um psicólogo americano chamado Robert A. Johnson, chamado We, W-E. We, quer dizer nós. Ele escreveu He, She e We. He fala do homem, She da mulher e We do nós. Então ele explica essa questão, é curto, vale a pena vocês lerem esse livro. Ele explica com profundidade essa questão do relacionamento humano, de uma pessoa para outra, né? Que é um relacionamento feito de interesses, o amor está acima disso. Um amor é uma coisa desinteressada. Eu estou aqui parado, eu vejo uma criança tentando atravessar a rua. Peraí, é um menino ali, deixa eu ir lá socorrer ele. Menino, sai daí, cuidado, você quer ir para onde? Ah, eu vou para lá. Não, então eu vou com você. Você não está esperando nada em troca. Você não está querendo que ele te dê nada. Você não está querendo chamar a atenção de ninguém. Você não quer provar nada para ninguém. Isso foi totalmente desinteressado, não foi? A gente não tem esse tipo de reação. Isso acontece com a gente, né? Se não acontece, vocês têm um problema. Deixa Deixa esse moleque morrer. É filho meu mesmo. Então é isso. Então, quando a gente... É nesse momento que a gente percebe o que é amar. Amar, se vocês pegarem aquela carta de Paulo aos Coríntios, é aquilo. Amar é não buscar os próprios interesses. Né? Vocês lembram da carta? Né? O poder do amor está tudo ali. Ele detalha tudo aquilo. Né? O amor, ele não se envaidece, ele não ensoberbece, né? Ele não busca os próprios interesses, ele é para a verdade, ele não aceita mentira. Então, o amor é tudo isso. A gente vai ver a presença. Essa carta, ela é realmente ela é indispensável para a gente entender o que é o amor. Se você olhar com profundidade, o que ela diz, aquilo é incontestável. Então, ter uma compreensão do que é o amor, é preciso que a gente leia a carta aos Coríntios. Tá bom, gente?